Ontem, domingo, eu acordei cedo e sentei na sala e eu tava a fim de escrever. Às vezes bate na gente uma... Sabe a mulher que sabe que vai nascer o filho? Começa a sentir as contrações do parto? Então, as contrações do texto, né? Se de alguma maneira tem aquele movimento de contração do texto, ainda que você não saiba exatamente o que você vai escrever. E aí eu parei e vi umas bexiguinhas que estavam na sala. E me lembrei de uma história que eu contei até que é no programa, que para mim de alguma maneira simboliza muito a nossa relação, não com a morte, mas com a vida e o significado de nós estarmos aqui. E isso de alguma maneira se desenhou também naquela imagem dos 8 balões, das 8 bexigas que estavam na sala. E eu escrevi um rápido texto que de alguma maneira eu quero compartilhar contigo e partir dele aqui para que a gente faça a nossa reflexão aqui de manhã. O texto foi publicado no Facebook e no blog, diz o seguinte: todas sorriram na última foto. Sorriram sem saber se seria a última juntas. Ontem uma delas partiu sem aviso e sobrou a pele murcha, vazia, pálida semelhança com a que sorriu na última foto. Agora elas velam. Com o tempo, outras também partirão, e a imagem da festa sobrará no retrato ou na memória das que forem por último. Depois o retrato se perderá, e ninguém mais falará sobre as 8 bexigas da festa. O que sobrou vai decompor. Outras virão e terão o mesmo fim, como sempre acontece. Ontem, quando uma delas partiu, rompeu a pele vermelha e voltou a ser sopro de menino. Libertou-se da embalagem festiva e ganhou ares, voltou a ser fôlego, enamorou-se do vento e voou. Sobraram 7 bexigas e elas choram, suspensas no ar. Eu me lembrei também da história do mar, da água, do oceano e dos frasquinhos. Eu contei, acho que no último encontro que nós tivemos ao vivo aqui, eu estava falando sobre isso já há 2 semanas, mas eu pensava sobre o mar, o oceano e alguém que pega um pouquinho dessa água, coloca num copo, a água vai ganhar a forma daquele copo ou daquela garrafinha PET, né? E um dia o copo ou a garrafinha PET acabarão, como tudo acaba. E os outros copos ou as outras garrafinhas PET lamentarão, porque já não há mais ali aquele conteúdo que dava graça, aquela embalagem. A embalagem se desfaz e as outras embalagens, que não são só embalagens, velarão a embalagem desfeita e sofrerão dizendo: poxa, o que acabou, o que houve aqui? É engraçado como basta um pouco mais de atenção, né, para você perceber essas dinâmicas, essas ligações absolutas do macro e do micro. Como tudo de alguma maneira está se projetando e contando a mesma história, sejam os 8 balões, ou a garrafinha, e o oceano, ou seja, nós mesmos, nos frascos que somos. Eu te confesso que me incomoda demais que determinados assuntos e percepções que são tão básicas e tão ligadas à nossa condição mais essencial foram capturadas, né, por correntes ideológicas ou de crenças ou de pensamento, até o ponto onde você, ao de repente se propor, como nós estamos fazendo aqui, a falar sobre a vida, sobre a morte, sobre a nossa questão mais profunda, existencial, sobre o que nós somos. Isso absolutamente é relacionado, imediatamente, ou melhor, relacionado a um assunto, a religião. O espiritismo fala muito isso, o catolicismo fala muito aquilo, o budismo diz muito aquilo, quando na realidade eu não tenho nenhum interesse de alimentar nenhum pensamento ligado a nenhuma religião. Nenhuma. Não se trata disso. O fato é que eu sei, você também, né, que não tem como fugir. Nós estamos aqui experimentando a condição de seres humanos, nós estamos caminhando nessa condição de seres humanos e viajando numa coisa desconhecida e ao mesmo tempo fascinante chamada tempo. E que há pouco tempo descobriu-se que é relativo. E com todas as implicações que essa descoberta traz, ainda que nós estejamos muito longe da consciência absoluta do que é mesmo o tempo e o que significa essa relatividade, no entanto estamos viajando nele. Somos seres do tempo. O Flávio é o ser do tempo. O Flávio nasceu no dia 15 de outubro de 1974.
O Flávio está falando no dia 28 de agosto de 2017, às 8h17 da manhã. Depois o Flávio às 10 da manhã fará isso ou aquilo, às 11 ao meio-dia. E assim você também, e assim todos nós, seres do tempo, balizados, intermediados, tangenciados pelo reloginho, pelo movimento inexorável e absoluto, em parte, esse absoluto é relativo, do tempo. É nele que nós nos vemos. É aqui, desse lugar onde nós estamos, que construímos todas as nossas opiniões. Tudo que a gente entende de morte, de vida, de história, de significados, de passado, de presente, de futuro, de Deus, sei lá do que. A gente está construindo essa narrativa, né, que há milênios está sendo contada de várias maneiras, com muitas linguagens, dos desenhos mais antigos das cavernas e dos ossinhos que significavam dos animais nas cavernas e tinham seu simbolismo, aos efeitos da natureza considerados divinos, aos nossos símbolos religiosos, às nossas ideias filosóficas, às nossas construções científicas, à nossa linguagem matemática. Então a gente está construindo uma narrativa. Nela a gente define o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Baseado nessas impressões, nós vamos construindo as nossas leis, e a partir das leis e das referências, né, morais, a gente vai estabelecendo as nossas ligações, intermediando as relações entre seres humanos, vamos definindo quais relações nos servem e quais não servem, vamos construindo o nosso futuro e pensando no casamento. Um dia vou casar, um dia vou ter filhos, um dia vou me separar, um dia não vou casar, um dia isso, um dia aquilo, um dia morrerei. Então nós estamos construindo isso que nós chamamos de vida, vendo somente de um lado, o lado de cá do muro, o lado do tempo. E baseado nesse lado, o lado do tempo, nós vamos construindo os nossos valores. Então nós estamos falando agora aqui sobre uma impressão do tempo. As bexiguinhas e o ar soprado na bexiga que um dia vai embora. É um conceito do tempo. A água que preenche a garrafinha PET, como há pouco eu disse, é um conceito temporal, porque no tempo eu preciso do começo, eu preciso do meio e eu preciso do fim. Começo, meio e fim só existem no tempo. Fora do tempo não há começo, nem meio e nem fim. E é por isso que nós que temos mentes temporais não conseguimos pensar no significado do que é não ter fim. Qual é o significado do não tempo? O que isso significa? O que quer dizer essa história de que o tempo, na realidade, é uma percepção em relação ao nosso movimento, à nossa velocidade em relação à luz, e se a gente atinge a velocidade da luz, o tempo para? Como assim o tempo para? Eu posso acessar o futuro? Se eu posso acessar o futuro então não existe? Como assim? Está determinado? Já é tudo definido por algo ou alguém? Essa é a mente do tempo, a mente que não consegue pensar fora do tempo. Esses somos nós, olhando aqui do muro, do lado de cá. Mas se a gente derruba esse muro, e se a gente começa a, de alguma maneira, projetar sobre questões até então consideradas absolutas, como, por exemplo, o tempo, então tudo se amplia ligeiramente. A gente começa a perceber, inclusive, o irrevogável, né? A morte, numa outra concepção, numa outra estrutura. Não porque a morte deixou de ser ou porque passou a ser outra coisa, mas porque a vida ganha outro significado. E talvez seja esse o ponto de observação onde eu consigo ver com um pouco mais de clareza tudo, inclusive a morte, a vida, não a morte. Não questionar, discutir aqui a morte, tentar decifrar o que é a morte. Não, a vida. Talvez como só exista o hoje, só exista a vida. E é exatamente por isso que nós, seres do tempo, nutrimos em nós um olhar em relação ao próprio fim, desconfortável, porque o fim não nos cabe. Aliás, esse fim de semana, ou não sei se foi no fim de semana ou se foi na sexta-feira, num dia desse eu escrevi sobre o fato de que provavelmente nós somos incompletos porque nós somos muito maiores do que o espaço ou os espaços que nós ocupamos, incluindo o espaço do corpo, incluindo o espaço na sociedade, incluindo o espaço que as pessoas esperam de nós, inclusive o espaço que nós vemos e de alguma maneira alimentamos para que a sociedade nos veja de cidadãos respeitáveis, religiosos, sim senhor, éticos, morais, politicamente corretos e tudo mais.
O que nós somos que não cabe nem nisso? Porque somos incompletos, mesmo que eventualmente a gente consiga saciar as nossas expectativas, mas elas nunca são suficientes. Talvez porque não caibamos nos limites e nas definições do tempo, porque em nós existe esse oceano, que sou eu e que é você, e que somos todos nós. Somos o oceano, vivendo momentaneamente no tempo a experiência de ser um frasco, nesse caso chamado Flávio. E no teu caso, com o teu nome. Em nós, provavelmente, uma sensação, um movimento, uma indicação de que tem algo a mais, que não se encerra no fim da experiência da bexiga, nem da garrafinha PET, e nem do corpo. É provável que quando a bexiga vermelha, como no texto que eu li, explodiu, o sopro de menino que encheu a bexiga voltou a ser ar, misturou-se com o vento e voou. É provável que quando a garrafinha PET foi destruída, o conteúdo que estava ali, o líquido que dava forma, ou que se formatou, né, conforme a modelagem da garrafinha, voltou para o oceano. As garrafinhas lamentaram porque elas continuaram vendo o oceano. Não vem mais aquele líquido que compunha a garrafinha PET, mas o líquido está lá. O oceano é a mesma coisa, é tudo uma coisa só, momentaneamente contingenciado por aquela embalagem. Então o que somos nós, afinal de contas? No começo do programa eu falava sobre a nossa sede de questionar a vida, de querer entender o significado de tudo, né? Mas isso não é possível se antes a gente não parar e pensar no que somos, afinal de contas, no que estamos sendo agora, em qual o significado, não da vida, o significado da vida, não, da minha vida, hoje. Não é da minha vida inteira, não, da minha vida agora. Qual o significado da minha vida hoje? E talvez, de presente em presente, de agora em agora, a gente consiga encontrar nos muitos sentidos o sentido de estarmos aqui e do que somos, afinal. E quando assim for, questões como a morte, como a vida, como o bem, como mal, como certo, como errado, talvez se tornem mais periféricas. Talvez se tornem apenas aspectos de uma coisa só. Porque no fim das contas, o que a gente acaba percebendo é que todos nós, de um jeito ou de outro, por mais que estejamos experimentando a vida em posições muito diferentes, em lugares muito diferentes, em regiões muito diferentes, com olhares muito diferentes, em tempos muito diferentes, nós que vivemos em 2017 e os que viveram em 1904, em 813 antes de Cristo, não importa. Talvez todos nós sejamos expressões de uma coisa só.